Paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe mais uma live aqui, né? Como prometido. Hoje, terça-feira, feriado. Nós estamos nessa tarde para falar um pouquinho do amor de Deus. Como eu disse para os irmãos, hoje nós iremos falar sobre a graça. Isso mesmo, sobre a graça de Deus. Antes de nós entrarmos, eu quero passar alguns recados para os irmãos. Nós estamos com um canal lá no YouTube. Isso mesmo, estamos com um canal lá no YouTube. E esse canal chama, se você clicar lá no YouTube na pesquisa, Pastor Ezequiel Alves de Souza, plantando uma semente de salvação, tá? Visita lá o nosso canal, lá temos bastante conteúdo, estamos colocando conteúdo de estudo da Palavra de Deus. O nosso intuito é levar a Palavra de Deus. E se você puder nos ajudar, dando lá o seu like, né? Deixando lá os seus comentários, para que nós possamos alcançar muitas almas. Jesus está voltando e nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra, curva a sua cabeça, estaremos orando e estaremos falando um pouquinho sobre a graça de Deus. Amém? Bendito eterno Deus que estás no céu, te damos graça por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Queremos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões, Senhor. Nessa tarde, venha nos abençoar, fica conosco, o Espírito Santo nos usa, abre nosso lábio, nossa mente, para que nós possamos, Senhor amado, cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento. Continua conosco, nos abençoando, dando sabedoria e entendimento, e que essa palavra não volte vazia. Se conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né, irmãos? Hoje, terça-feira, chovendo, que bênção, um friozinho gostoso. E nada melhor do que meditarmos na palavra de Deus. Amém? É bom, a Bíblia fala que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Amém? Como eu disse para os irmãos, eu quero trazer algo da parte de Deus sobre a graça. Isso mesmo, a graça. Que no grego significa caris. Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 6 e o versículo 8. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A palavra graça no hebraico é em, que é favor não merecido a Deus, aos homens. É um favor de Deus não merecido. Nós não merecemos esse favor, mas Deus, pela sua graça, Ele nos concedeu esse favor, a qual nós não merecíamos e não merecemos. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 12, nós também vamos ler, diz assim: Êxodo, capítulo 33, e o versículo 12. Louvado seja o nome santo do Senhor. Êxodo 33, 12 diz assim, irmãos: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E quando nós falamos sobre a graça, eu digo que a maior das maravilhas, irmãos,
é que Deus dispensa sua graça ao mundo, e não somente aos homens, como também ao próprio Satanás e seus anjos. Que isso, pastor? É assim, irmãos. Exatamente isso que eu estou falando. A maior das maravilhas é que Deus dispensa sua graça, ele dispõe da sua graça ao mundo, e não somente aos homens, nós, imagem e semelhança do Senhor, mas também ao próprio Satanás e seus anjos. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus. Você sabia que nunca o Evangelho da Graça será inteiramente compreendido se esta verdade não for perfeitamente clara? É isso mesmo, nunca o Evangelho da Graça será inteiramente compreendido se esta verdade não for perfeitamente clara. Coloquei tudo aqui no meu livrinho, né? Então vamos lá. Graça, como eu disse para os irmãos, favor de Deus, a qual eu e você não merecíamos e não merecemos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Todas as questões sobre a bondade de Deus surgem de falta de compreensão deste ponto. Todas as questões sobre a bondade de Deus surgem de falta de compreensão deste ponto. Você sabia que muitas vezes existem pessoas que condenam a Deus? Puxa vida, mas se Deus é bom, por que Ele permite isso? Por que Ele permite o estrupo? Por que Ele permite a pessoa tirar a vida do outro? Por que Ele permite tanto desastre, tanta catástrofe, tantas coisas ruins acontecendo no mundo, se Deus é bom? Mas todas essas questões sobre a bondade de Deus surgem de falta ou por falta de compreensão deste ponto que nós vamos falar nessa tarde. Primeira coisa, irmãos, se Deus tivesse exercido o juízo em lugar de graça, se Deus tivesse exercido o juízo ou no lugar da graça, você já parou para pensar nisso? Você parou para raciocinar sobre esta questão? Porque eu não sei se você já se deparou com esta situação. Às vezes, você pregando o Evangelho e a pessoa fala, mas se Deus existe, se Deus é bom, por que Ele permite isso? Tantas desgraças, tantas coisas, por que Deus não intervém? Por que Deus não age? Por que, se Deus é amor, né? E todas essas questões sobre a bondade de Deus, questionada pelo homem, surgem por falta da compreensão deste ponto. E se Deus tivesse exercido juízo em lugar de graça? Eu faço essa pergunta para você hoje. Como eu fiz essa pergunta para mim também. Realmente, se Deus tivesse exercido o juízo em lugar de graça, Satanás teria perdido a sua liberdade no mesmo momento em que pecou. Sim, isso teria acontecido. E neste caso, ele não poderia tentar ninguém. Sim, se Deus tivesse exercido o juízo em lugar da graça, no mesmo momento Satanás teria perdido a sua liberdade no mesmo momento em que pecou. E neste caso, ele não poderia tentar ninguém. Realmente. Deste modo, se Deus tivesse exercido o juízo,
o pecado teria sido extirpado. E Deus nunca seria acusado de Deus injusto. Deus nunca teria sofrido, às vezes, como sofre hoje, acusações de um Deus que não existe, de um Deus que não é aquilo que nós pregamos, porque são tantas questões levantadas sobre o amor, sobre a falta de crença sobre o amor de Deus. Mas se Deus existe, como eu disse aqui no início, por que isso acontece? Por que não acontece? Sim, se Deus tivesse exercido juízo no lugar da graça, realmente essas questões da bondade de Deus não estava ativo, não estaria no ar ou na mente de muitas pessoas. Então, Deus nunca seria acusado de injustiça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas por que Deus não agiu assim? Por que Ele preferiu agir, dispensar a graça, expor a graça em vez do juízo? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Por que Ele não agiu assim? Você sabia que há somente duas maneiras de se tratar com erro? Isso mesmo, há somente duas maneiras de se tratar com erro, de se tratar com o pecado. E qual é esta maneira? Só existem duas maneiras de tratar com erro ou com o pecado. Ou é o juízo ou a graça. Mas entre essas duas questões, Deus preferiu agir com a graça. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O que é a graça? Exemplo. A graça, ela traz imparcialidade. Isso mesmo, a graça, ela traz imparcialidade. Ou seja, Deus agindo a graça, Deus ele tem que ser imparcial, e tratar todas as pessoas de igual modo. Você sabia disso? Sim. Ele tem que conceder a graça a todos ou a ninguém. Ele tem que, se ele escolhesse o juízo, ele tinha que agir com juízo a todos, sem exceção. O juízo, a espada do juízo ia ter que cortar a todos. Como a graça também, Deus ele tem que agir de um modo imparcial e tratar a todos de igual modo. Olha o que diz aqui o Salmo 98:9. Vamos ver o que diz Salmo 98:9. Você quer ver? Salmo 98, de número 9. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 98, de número 9, diz assim: perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aqui, no livro de Romanos, capítulo 2, vamos ler também, Romanos, capítulo 2. Então, onde nós vemos aqui, perdão, no Salmo 98, de número 10, que nós lemos, de número 9, perdão, diz assim:
perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça, e julgará o mundo e o povo com equidade. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 11 e 12, diz assim, ó, nós entendemos melhor. Romanos, capítulo 2, o versículo 11 e 12 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, Deus, ele não faz acepção de pessoa. Se ele entrasse com o juízo, a espada do juízo ia ter que ser penetrada a todos, sem exceção. Mas, como ele entrou com a graça, como eu disse para os irmãos, só há duas maneiras de tratar com o pecado, com ele. É o juízo ou a graça, né? Ou sim ou não. Então aí você vê que Deus, ele não pode fazer acepção de pessoas. Livro de Romanos, capítulo 2, do 11 ao 12, diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sobre a lei pecaram, pela lei também serão julgados. E para nós darmos continuidade aqui, no livro de João 1,17 diz assim, ó, João 1,17, rapidinho aqui. João 1,17 diz assim, Evangelho de João 1,17. Olha o que diz aqui, irmão. João 1,17. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, João 1,17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque a lei foi dada, olha só, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Deus, ele escolheu agir em vez do juízo, ele escolheu entrar com a graça, um favor a qual nós não merecemos. Então, para nós darmos continuidade àquela questão, mas se Deus existe, por que acontece isso, acontece aquilo? Muitas vezes a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a responsabilidade de Deus, ela é colocada à prova por pessoas, porque às vezes não entende e não tem essa como se diz, não tem essa compreensão deste ponto. Como eu disse para os irmãos, a maior das maravilhas é que Deus dispensa sua graça ao mundo, e não somente aos homens, como também aos anjos caídos, por enquanto. Mas por que Deus não faz nada? Porque se ele entrasse com o juízo, Satanás ia ser expelido, ele ia perder o seu poder, ele ia ser derrotado, não existiria mais pecado da parte dele. Porém, a espada Deus tinha que agir com a espada do juízo para todos. Como eu e você também seríamos expelidos sem direito de uma oportunidade. Porque todos pecaram. Todos estávamos destituídos. Mas vamos dar continuidade. Então, sem essa como eu marquei aqui, sem essa compreensão, esta verdade não pode ser perfeitamente clara. Mas vamos continuar, né? Então, essas questões da bondade de Deus, às vezes as pessoas te indagar, mas por que aí você tem esse certo
conhecimento. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, nós vimos aqui que, por Deus escolher a graça, Deus ele tem que ser imparcial e tratar a todos de igual modo. Ele tem que se ele dispôs da graça, ele tem que conceder a graça a todos ou a ninguém. Ou ele aplicava o juízo a todos ou a ninguém, sem exceção, porque Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E temos que lembrar que a lei foi dada a Moisés, mas a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você sabia que a graça, ela é como método de governo? Isso mesmo, a graça é como método de governo. E é virtualmente, eu digo, irmão, que a graça ele é um método de governo e virtualmente deixa os homens fazerem como lhe apraz. Sim, a graça é um método que Deus governa a terra. Parece que a terra está sem rédea. Parece que se nós olharmos com os nossos olhos da ignorância, parece que o mundo está sem rédea. As pessoas fazem o que quer, Deus não está vendo. Os políticos roubam, né? É tanta corrupção, é estupro, é filho matando pai, pai matando filho, homem matando mulher, mulher matando homem, um monte de feminicídio, pessoa roubando, tantas coisas. Parece que o mundo está sem rédea. Parece que as coisas estão fora do controle de Deus. Por quê? Porque a graça é como um método de governo. É um sistema que Deus, se você não tiver uma certa concepção do que é a graça, parece que a coisa está igual a casa da mãe Joana, não menosprezando quem chama Joana, não é isso. É uma forma de expressar. E parece que as pessoas fazem o que querem. Não. Eu coloquei aqui, ó, a graça como um método de governo. E é virtualmente deixar os homens fazerem como lhe apraz. Como assim, pastor? Isso é verdade. É um método de governo e virtualmente deixa os homens fazerem como lhe apraz, mas durante um certo tempo. Durante um certo tempo. Mesmo que isto que lhe apraz, isso que traz alegria a pessoa fazer, for errado. Sim, a pessoa pode matar, a pessoa pode roubar, a pessoa pode furtar, pode fazer aquilo que ele quiser. Até por um certo tempo. Porque a graça, ela nos dá essa como se diz, a graça ela nos permite você conduzir, você ser guiado pelo seu próprio eu. Sim, a graça, ela permite que o diabo tenta, ela permite que o diabo faça ruaça, a graça permite que o ser humano rouba, estrupa. Sim, a graça é um método de governo que a pessoa faz aquilo que lhe der na cabeça, mas durante um certo tempo, mesmo quando o que lhe apraz é errado. E às vezes é por isso que nós estamos, às vezes não, é por isso que nós estamos vendo tanta barbaridade na face desta terra. Só para você ver, no livro de Atos, no capítulo 17, vamos ler lá, Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, diz assim.
Eu marquei aqui, Atos 17, do versículo 26 ao 31. Atos 17, do versículo 26 ao 31, diz assim. Atos 17, do 26 ao 31, diz assim. A de um só fez toda, e de um só, que foi de Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação do homem? Agora, o versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependem. Porque tem, agora presta atenção, 31. Porque, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, a graça, ela dá toda a liberdade do homem fazer tudo aquilo que lhe apraz, mesmo que isso seja errado. Só que tem uma coisa, até um tempo determinado por Deus. Porque este espaço de tempo que existe, este barbante de sobra que ainda existe na minha e na sua vida, sabe para que é? Você sabe o que é isso? É a graça. Para quê, pastor? Para que aquele que está cometendo toda torpez de pecado seja entendido e que essa pessoa reconheça e se arrependa do seu pecado. A graça é isso. É um tempo determinado por Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu posso fazer o que eu quiser. Só que, veja bem, existe um tempo determinado, até por um certo tempo. Como diz aqui no livro de Atos 17, o versículo 31, Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, que é Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando o dos mortos. Ou seja, de uma coisa o Senhor deu a certeza, que um dia esse tempo vai chegar. Tudo, irmão, existe começo, meio e fim. Eu e você, nós estamos muito mais perto do fim do que do meio. Então, a graça, a graça é um método de governo que virtualmente deixa os homens fazerem como aquilo que lhe apraz. Tudo aquilo que lhe apraz o homem pode fazer. E é por isso que a gente estamos vendo tanta barbaridade. Parece que a coisa está sem rédea, está sem cabresto. Não. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. No livro de Romanos 5:20 diz assim, Romanos 5 e o versículo 20. Olha o que diz aqui, Romanos 5:20. Vamos ver o que diz aqui. Livro de Romanos, capítulo 5 e o versículo 20. Olha o que diz aqui. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Preste atenção. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou,
superabundou a graça. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o versículo 21 diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, esse método de Deus governar o mundo, que é a última dispensação, ele poderia, Deus lá no início, ele poderia exercer o juízo, como eu disse para os irmãos, só tem duas maneiras de lidar com o erro, com o pecado: o juízo ou a graça. E Deus escolheu a graça, pelo amor. E é por isso que às vezes, é por isso que nós vemos o diabo e os seus anjos está fazendo uma ruaça, sim, porque nós estamos também vivendo o tempo da graça. Ele poderia exercer o juízo? Poderia. O diabo ia perder o seu poder, ele ia ser extirpado, o pecado Deus já resolvia com tudo. Só que nós também iríamos sofrer o mesmo dano, porque Deus não faz acepção de pessoas. Olha o que diz aqui, ó. Então, a graça como método de governo é virtualmente deixar os homens fazerem como lhe apraz, durante um certo tempo, mesmo quando o que lhe apraz é errado. E nós lemos lá Romanos, no livro de Atos 17, do versículo 26 a 31, que a pessoa vai fazer até por um tempo determinado. Deus está no controle de tudo. Deus, ele vê tudo. A Bíblia fala que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, eu coloquei aqui. Então, se Deus, ele, em vez de escolher a justiça, ele escolheu a graça, que é um favor a qual nós não merecíamos e não merecemos, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, qual é o objetivo da graça? Eu coloquei aqui, coloquei aqui, ó. O objetivo da graça, ele é duplo. Isso mesmo. O objetivo da graça, ele é duplo. Ele tem dois, a graça ela tem dois objetivos. Eu coloquei aqui, primeiro objetivo: dar aos homens a oportunidade, de julgar a sua própria consciência, se é bom ou não o seu procedimento. Então, a graça, qual que é o objetivo da graça? A graça, ela tem um objetivo duplo. São dois objetivos. O primeiro objetivo: dar aos homens a oportunidade de julgarem por sua própria consciência, se é bom ou se não é bom o nosso procedimento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele expressa lá no livro de 1 Coríntios 11 em diante, que esse versículo ele é muito usado somente na Santa Ceia, que é um erro, né? Porque ele fala assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque um dos objetivos da graça é dar esta oportunidade ao homem para que ele julgue a sua própria consciência, se as suas atitudes estão sendo boa ou não está sendo boa, que é o famoso arrependimento. Então, o primeiro objetivo da graça é isso. Deus dá esta oportunidade por nos amar. Ele dá essa oportunidade, irmão, de nós julgar, fazer um julgamento pela nossa própria consciência, se é bom ou não. Porque não adianta, irmão, se eu e você não tiver esse julgamento pessoal, interno, nada vai mudar a minha e a sua maneira de pensar. Então, o primeiro objetivo é esse da graça. E o segundo objetivo? Então, quando nós
Então, quando nós tomamos esse conhecimento da graça, do primeiro objetivo, qual que é o segundo objetivo da graça? Então, se torna possível Deus usar a misericórdia com aqueles que procedem, ou que percebem o seu erro. Olha que lindo que é a graça. Então, a graça, ela tem dois objetivos. O primeiro, fazer o homem reconhecer e julgar as suas atitudes através da sua própria consciência, que é o famoso arrependimento. E quando o homem ele entra por esse caminho do arrependimento, quando ele começa a julgar ele mesmo, a sua própria atitude, que estão errada, não, isso não é certo, isso não está legal, eu preciso mudar, aí Deus pode entrar com a misericórdia. Quer ver? Olha o que diz aqui, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos ver o que diz aqui. Gálatas, quer ver? Ó? Gálatas, deixa eu achar aqui. Ó. Gálatas, capítulo 6, quer ver? Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Isso mesmo, Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim, ó. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Olha o que diz aqui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Louvado. E o versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a graça ela tem dois objetivos. Primeiro, dar tempo, né, para que o homem venha com a sua própria consciência julgar ele mesmo, julgar as suas atitudes, que é o famoso arrependimento, quando ele reconhece o seu erro. E aí sim, irmão, Deus ele pode agir ou ele pode entrar com a misericórdia. Que é a graça. A misericórdia é a graça sendo atuada na minha e na sua vida. A misericórdia é a graça de Deus sendo agido, sendo em reação na minha e na sua vida. Isso é a misericórdia. É quando a graça entra e reage. Ela entra e faz aquilo que ela veio para fazer, que é a famosa misericórdia. Louvado seja. Você lembra do ladrão? O ladrão fez lá na cruz, fez o que fez. Mas quando ele teve essa... Já era graça, né? Quando ele teve essa consciência, ele julga as suas atitudes e fala, fala, pô, que isso, rapaz? Nós estamos... Olha só, nós estamos aqui porque nós merecíamos. Mas esse nada fez. Eu reconheço. Aí Jesus, quando ele faz esse julgamento da sua própria consciência e ele reconhece os seus erros, a graça entra em ação, entrando com a misericórdia. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha que lindo que é a graça, irmão. É isso mesmo, a graça, ela dá o tempo para eu e você reconhecer os nossos erros. Ainda que nós andamos num caminho totalmente tortuoso, a graça, ela superabunda o pecado, o seu erro, até um certo tempo, mas a porta da graça, ela vai se fechar. Mas vamos lá. Então, a graça, o objetivo da graça, ela é duplo. Dar aos homens a oportunidade de julgar por sua própria consciência se é bom ou não o seu procedimento. E segundo, então, se torna possível usar de misericórdia com aqueles que percebem o seu erro. Para nós finalizar aqui. Uma vez que todos somos pecadores,
Deus a todos pode oferecer a sua graça, sem ser acusado de imparcialidade. Você sabia disso? Você sabia disso? Que eu coloquei aqui, ó, uma vez que todos somos pecadores, Deus a todos pode oferecer a sua graça sem ser acusado de imparcial. Olha o que diz aqui, irmãos, no livro de Romanos 3:23. Vamos ler lá, Romanos 3:23. Romanos 3, capítulo 3, no versículo 23, diz assim. Olha o que diz aqui, ó. Romanos 3, o versículo 23. Porque todos pecaram, ó, desde o céu, lá dos anjos, Lúcifer, porque essa palavra todos estão incluído toda a natureza pecaminosa, desde Lúcifer, os anjos caídos e nós, ó, todos, porém todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos aqueles que foram lançados lá do céu, ou seja, todos aqueles que fazem parte desta terra, todos pecamos, todos, o diabo, o Lúcifer, e nós também, Adão, né, e Eva, todos nós pecamos. E todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Olha isso, como que é doído. E aqui sendo assim, aí o versículo 24 diz assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, por isso que Jesus escolheu a graça. Ele poderia dar um fim no diabo já lá no início, sim, só que nós também tínhamos sido extirpados. Mas Deus escolheu a graça, por quê? Porque sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a graça, ela nos dá essa oportunidade de nós reconhecermos o nosso erro, porque Deus conhece a nossa estrutura, Ele que nos fez, e Ele sabe que nós temos uma massa cefálica, que se chama consciência. E querendo o homem ou não, ainda que o inimigo cega o nosso entendimento pela nossa própria consciência, nós sabemos distinguir o bem e o mal, a mão direita e a mão esquerda, porque nós somos racionais. Então, se o homem não consegue discernir, não é que ele não consegue, ele quer continuar no seu próprio erro, se ele morrer amanhã, ou se Jesus voltar, Deus vai poder julgá-lo sem exceção. Mas sem não, você teve a oportunidade, a oportunidade foi para todos, para os brancos, para os negros, enfim, para todos. Somente Lúcifer não tem mais salvação, mas a raça humana, a oportunidade foi para todos. Olha que eu coloquei aqui, ó. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. No livro de João 3,16 diz assim, ó, João 3,16. Olha o que diz aqui. Olha que lindo isso aqui, irmãos. João 3,16. É um versículo bem conhecido, né? Daqui a pouco já vou estar fazendo as considerações, tá? Glória a Deus. Agradeço pela presença dos irmãos. João 3,16. Diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele amou tanto o mundo que ele entrou com a sua graça. E todo aquele... qual é a graça? E qual é a prova dessa graça? Qual é a fisionomia dessa graça? Como é a graça? Que cor que tem a graça? Qual que é a característica da graça? É Jesus. Jesus é a graça. Aquela cruz ele levou mim, sua, ele não merecia. E nós não merecíamos isso. Mas ele fez esse favor por nós, mesmo que nós não merecíamos. Mas ele fez. Então, todo aquele que crê na graça tem a vida eterna.
e para que a graça age na minha e na sua vida, para que nós possamos ser justificados pela graça, para que nós não sejamos condenados. Quando nós cremos na graça que é Jesus, nós somos redimidos. Nós deixamos de ser condenados e começamos a ser filhos, porque aí Deus pode agir com misericórdia sobre a minha e a sua vida. Porque aí é quando nós reconhecemos os nossos erros. E aqui eu coloquei assim, ó. Então quando o homem ele tem a oportunidade de julgar por sua própria consciência, que é um dos objetivos da graça, se é bom ou não, o seu procedimento, e quando ele toma essa atitude, então se torna possível Deus usar a misericórdia. Uma vez que todos somos pecadores, Deus a todos pode oferecer a sua graça sem ser acusado de parcialidade. Sem ser acusado. Outra coisa linda da graça, marquei aqui. Olha só, irmão, nós estamos finalizando. Outra coisa linda da graça. Olha que coisa linda. Somente a graça pode unir esses dois pontos totalmente controversos. Isso mesmo. Somente a graça, somente Jesus, somente a graça tem o poder de unir esses dois pontos totalmente opostos um com o outro, totalmente controverso. E qual é esses dois pontos que a graça, somente a graça pode unir? Ninguém mais pode unir, só a graça. Sabe qual é? A justiça e a misericórdia. A graça faz isso. Ela une esses dois pontos totalmente controversos. Justiça e misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu coloquei aqui, pela graça, esses dois pontos, que é a justiça e a graça, se harmonizam na graça. Olha que mistério, você quer ver? Mas tem base bíblica isso? Tem. Olha o que diz ali, ó, no livro de Salmo 85:10. Vamos ler. Salmo 85:10. Salmo 85:10. Louvado seja o nome santo do Senhor. Somente a graça pode ajuntar esses dois pontos totalmente controversos. Misericórdia e justiça. Graça e justiça. Então, Salmo 85:10. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 85:10. Achei aqui. Olha o que diz aqui, irmãos. A misericórdia e a justiça, que é a verdade, né? Se encontrar, ó, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Olha que lindo. Olha o que é a graça. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a graça se beijaram. Sendo assim, até os principais dos pecadores podem ser salvos. É isso que acontece. Mas será que não? Sendo assim, até os maiores dos pecadores podem ser salvos. Olha o que diz 1 Timóteo 1,15. Estamos terminando. 1 Timóteo 1,15. Entendeu? 1 Timóteo 1, aqui, ó. 1 Timóteo 1,15. Olha o que diz aqui, ó. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, que era Paulo. Você sabe quem foi Paulo? Você sabe quem foi Paulo? Perseguidor, matou quantos cristãos? Louvado seja o nome santo
do Senhor Jesus. Então, Deus demonstrou sua bondade de uma vez para sempre, prometendo e oferecendo um eficaz remédio a todos quantos os quiserem receber. Efésios 2:8, ó. Graças a Deus, já estamos terminando. Efésios 2:8 diz assim, ó. Mais esse versículo, Efésios 2:8. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, Efésios 2:8. Quer ver? Para nós finalizarmos, ó. Efésios 2:8. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Para nós finalizar aqui, deixa eu achar aqui. Efésios 2:8. Glória a Deus. Aqui. Efésios capítulo 2 e o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, como é que pode, né? Isso é dom de Deus. Só Deus tem esse amor. Talvez eu e você falamos que existem pessoas que cometem pecado que não deveria ter salvação. Talvez eu e você até já pensamos em pena de morte por certas situações, não é verdade? Mas isso não vem de mim, não vem de você, não vem de Deus. Isso é um dom de Deus. Isso é um dom de Deus. E é pela graça que sois salvos. E por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso não é para eu e você questionar. Isso é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus sabia como iria terminar a experiência do homem com o pecado. E por isso, embora que deixasse que os homens fizessem o que lhe bem parecia, mesmo assim, ele sabia que eu e você não tínhamos condições de ser fiel. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas, oxalá, damos graças a Deus pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua longanimidade, pela sua imparcialidade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, a graça é a última dispensação de oportunidade ao homem. A graça é a última cartada, é o último plano, é a última dispensa de oportunidade que todo ser humano tem. Mas o tempo está acabando. O tempo está acabando. E a porta da graça, ela vai se fechar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Este tempo está se findando. E cada um que não reconhece os seus próprios erros, os seus próprios pecados, vai comparecer diante do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O tempo está acabando. João 10:9 diz assim, ó. João 10:9. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. João 10:9 diz assim, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. Então não adianta, irmão. Todos aqueles que mas fez tanta coisa errada, tudo bem, sim. Mas é a graça. E se ele chegar, e se ele fazer uma... Se ele tomar essa procedência de julgar e reconhecer os seus próprios erros, e reconhecer que tudo que ele estava fazendo estava errado, e ele reconhecer o seu erro, e ele bater na porta e entrar na porta que é Jesus, vai ser salvo. Ele é a porta, Jesus é a porta. Todo aquele que entrar por ela vai ser salvo. Porque aí a graça tem dois objetivos. O objetivo da graça é duplo, lembra?
fazer a pessoa reconhecer da sua própria consciência, seu próprio erro, e saber que está fazendo errado, e se arrepender, deixar, e aquele que se arrepender, que é a famosa misericórdia, a graça agindo na vida dele, a graça em ação. Deus pode agir com a misericórdia, que é a graça em ação, e aí ele vai reconhecer, e todo aquele que aceitar Jesus entrar pela porta vai ser salvo. Não tem, acabou. Isso não vem de mim, nem de você. Isso é Deus, e Ele é Deus, Ele é amor, o amor dele é infinito, é incondicional. Olha isso. E às vezes nós falamos, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Nós nunca vamos chegar a ter um coração igual a de Deus. Então a graça é a última dispensação da oportunidade ao homem, mas o tempo está acabando, porque ele é a porta e essa porta vai se fechar. Lembra das 10 virgens? Lembra de Noé? Por isso, irmãos, o mundo, Deus está no controle de todas as coisas. A graça ainda ela está ativa. Ainda a porta está aberta para aqueles que queiram entrar. Sim, a graça, Deus não pode fazer acepção de pessoas. O diabo pinta e borda até por um certo tempo por causa da graça. Porque, mas Deus leva tanta fama de Deus ingrato. Sim, por causa da graça. Por amar a mim e a você, Ele leva esses insultos, que Deus não vê, que Deus não faz, que Deus é esse, que se Deus é amor, porque não cuida, porque permite. Isso é falta de compreensão da graça. Isso é uma falta de compreensão da graça. Mas a graça, ela vai se findar. O tempo está correndo e a oportunidade está acabando. Louvado seja, como acabou no tempo de Noé, como acabou no tempo, como acabou lá nas 10 virgens, e como também está se findando. Por isso, irmãos, vamos permanecer fiel, firme, pregando esta porta que é Jesus, que ainda está aberta para todos aqueles que realmente precisam ouvir, que estão vivendo num mundo de pecado. Não é eu e você que vai convencer, fazer essa pessoa tomar essa atitude de examinar a ele mesmo e reconhecer os seus erros. Não somos nós. É o Espírito Santo de Deus. Vamos somente pregar. Vamos somente levar a palavra de Deus. E o Senhor, o Espírito de Deus, vai trabalhar nesses corações. Vai trabalhar sobre a vida dessas pessoas. Então, em vez de nós queremos condenar, em vez de nós queremos julgar tantas coisas terríveis que nós vemos na televisão acontecer, vamos orar para que essa pessoa reconheça e que ela possa tomar dentro do tempo que Deus está dando para essas pessoas, para que ela se achegue a Cristo e entre por essa porta, porque a única coisa que pode, a única maneira da pessoa reconhecer os seus erros é ouvindo a palavra. E através de ouvir a palavra, ele vai ter fé. E tendo fé, ele vai crer. E crendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, crendo que há solução para essas pessoas, porque tem pessoas que não acreditam mais na sua... Falar, eu já estou perdido, já estou condenado. Não, irmão, isso é o diabo, é mentira do diabo. Muitas pessoas, às vezes, acreditam que não tem mais salvação, que não tem mais jeito para ele, que ele já perdeu tudo. Não, ainda nós estamos no tempo da graça. Então, há a oportunidade dessa pessoa voltar para Jesus e voltar para o caminho da verdade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra. Eu quero agradecer a presença do pastor Ismael, meu irmão, pastor lá da Madureira de Canitar, né? A nossa cunhada Cleide, Deus abençoe. Também quero agradecer a presença da nossa irmã Eucília, Violim. Como está, irmã Eucília? Saudade, viu? Deus abençoe. Manda abraço aí para as filhas, né? Faz tempo que eu não vejo a irmã. Me lembro lá desde o tempo do Ferreira, né? Deus abençoe a sua vida.
Deus abençoe a sua família, viu? Também nosso irmão pregador Marcel. Deus abençoe, Marcel. Continue firme na presença do Senhor, viu, filho? Que Deus é na sua vida, amém? Também todos os irmãos que estão conosco, os irmãos que vão assistir também esta mensagem, Deus abençoe a sua vida. E lembrando que nós estamos com um canal no YouTube, está lá, @Pastor Ezequiel Alves de Souza, plantando uma semente de salvação. Entre lá, compartilhe, deixe a sua descrição, deixe a sua mensagem e também assine lá o sininho, viu? Para que essas mensagens cheguem até outras pessoas. Amém? Deus abençoe e curva a sua cabeça. Bendito eterno Deus que estás no céu. Te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Onde ouvimos da tua parte, Senhor, a graça é o que nos basta. Senhor, continua nos dando entendimento, sabedoria, discernimento do teu Espírito, para que possamos cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento. Se conosco, abençoe os seus filhos, nos dê uma noite de descanso, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, viu, irmãos? E como eu sempre digo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém? Irmã Eucília, mande a paz para a Adriana, para a Miriam, enfim, para toda a família, viu? Um beijo, Deus abençoe, irmãos. A paz.